Apostila 4, frente 123, nós vamos estudar no módulo 10, prisma óptico. O prisma óptico é um material no qual ocorre duas refrações. Vamos lembrar só um pouquinho o que é uma refração? É quando o raio de luz ele atravessa uma superfície de separação e muda de meio. Então, se vocês observarem aqui na figura, nós temos nessa primeira face, né, que ele chama de face 1, o raio fazendo a primeira refração. Então, ele vem aqui, tem um ângulo de incidência na face 1, que a gente chama de I2, sofre a refração, ele entra dentro do prisma, tá? Dentro do prisma, ele tem um outro ângulo, que a gente chama de R1, que é o ângulo de refração, né, nessa primeira face. Aí ele se move dentro do prisma ainda e atinge a segunda superfície, que a gente chama de face 2. Quando ele atinge essa segunda superfície, ele incide nela com um ângulo R2. Esse ângulo é chamado de ângulo de incidência na face 2, tá? E ele sofre a refração voltando para o ar, que era o meio inicial. No ar, né, a gente tem o ângulo de refração, chamado agora de I2, o ângulo de refração na segunda face. A lei de Snell-Descartes continua sendo válida para a refração, que fala que o índice de refração do meio, onde o raio está, então considerando a primeira face aqui, né, seria o N1, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o I1, tem que ser igual ao meio, né, ao índice do meio em que ele entrou, que no caso é o prisma, que nós estamos colocando como N2, vezes o seno do ângulo de refração, que aqui é o R1. Novamente, agora só que para a segunda face, a gente usa a lei de Snell-Descartes. Então, o índice de refração do prisma, N2, tem que ser igual, tá? Ao ângulo de incidência na segunda face, que é o R2, né? Vezes R2, tem que ser igual. O índice de refração aqui, ó, aqui fora, ele volta ao meio inicial, então ele volta a ser o N1, vezes o seno de I2. Então, a gente colocou as duas leis aqui de Snell-Descartes, tá? Aplicada. Fora isso, nós temos o ângulo de abertura, também chamado de ângulo de refringência do prisma, que pode ser calculado fazendo a soma de R1 mais R2. Um outro parâmetro é o ΔM, que é o nosso desvio, por isso pode ser ΔM ou D. E para calcular o desvio do raio de luz aqui dentro do prisma, nós temos I1 mais I2 menos o ângulo de abertura A. Exercício de aplicação número 1. Um prisma que tem um ângulo A de 60 graus. Então, esse ângulo A aqui de abertura é 60 graus. O índice de refração do prisma, que é o nosso N2, é 1,54. Ele incide um raio de luz monocromática, formando um ângulo de 50 graus com a reta normal à superfície. Então, o nosso ângulo de incidência na primeira face, 50 graus. Se o índice de refração do ar ao qual está imerso o prisma é 1, então o índice de refração aqui, onde está o raio de luz, é 1, o seno de 50 é 0,77, o cosseno de 50 é 0,64, calcule, letra A, o ângulo de refração R1 na face 1 do prisma.
Então, utilizando, né, a lei de Snell-Descartes, N1 vezes seno de I1 igual a N2 vezes seno de R1, a gente consegue achar o ângulo de refração. O N1 é 1, seno de I1, I1 é 50 graus, e a gente já viu que o seno de 50 é 0,77. N2, 1,54, vezes o seno de R1. Esse 1,54 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu tenho aqui que o seno de R1, ele é igual a 0,5. E seno de que ângulo dá 0,5? 30 graus. Achei o R1. A letra B, o ângulo de incidência R2 na segunda face do prisma. Já que a gente tem o A e o R1 que acabamos de achar, vamos usar a fórmula A igual a R1 mais R2. O A é 60, o R1, 30, acabamos de achar, o R2 eu vou achar. Passo 30 negativo, 60 menos 30, 30 graus, o valor do R2. Na letra C, ele pede o ângulo de emergência. Emergência é a mesma coisa que incidência, na face 2 do prisma. Então, vamos ver aqui, na letra C, eu vou usar a lei de Snell-Descartes novamente. N2 vezes seno de R2 é igual a N1 vezes o seno de I2. N2 é o índice de refração do prisma, 1,54. Seno de R2, olha aqui, o R2 é 30. Seno de 30, meio. N1 é o ar, vezes o seno de I2, que é o que ele pede na letra C, né? 1,54 dividido por 2 dá 0,77. Então, seno de I2 é igual a 0,77. Olhando aqui no comecinho do exercício, o seno de 50 graus é 0,77. Então, I2, 50 graus. Então, a letra D, o desvio angular. Desvio angular é o nosso ΔM, que pode ser D também, que é igual a I1 mais I2 menos A. O I1, 50 graus, foi dado no início do exercício. O I2, 50, acabei de achar, menos o valor do A, que também foi dado no exercício, é 60 graus. Então, 50 mais 50, 100, menos 60, 40 graus o desvio, então. Exercício de aplicação número 2. A figura mostra um raio de luz monocromática que penetra perpendicularmente na face AC do prisma. Aqui, ó, AC. Reflete nas faces AB e BC, dessa forma aqui, né? Entrou, bateu, refletiu na AB, refletiu na BC e tá saindo, tá? E emerge novamente pela face AC. Considere que o índice de refração absoluto do material que constitui o prisma é 2,40. Que o prisma está imerso no meio X. Então, aqui fora, nós não temos mais o ar. Nós temos um meio aí, né, que ele chamou de meio X, tá? E aqui, o índice de refração aqui dentro do prisma, 2,40. O seno de 45, ele mandou usar 0,71. Admita os índices de refração absolutos de algumas substâncias representadas na tabela. Então, ele deu vários índices de refração aí. Entre as substâncias mostradas na tabela,
o meio X, que é o meio que está fora, onde o prisma está imerso. Pode ser apenas, então vamos lembrar. Aqui nesse caso, ocorreu uma reflexão total. Então, o raio bateu na face AB, refletiu, bateu na face BC, refletiu, e aí saiu do prisma, tá? Então, para ocorrer essa reflexão total, nós já vimos anteriormente que a gente tem um ângulo limite, cuja fórmula é seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. O índice de refração menor, tá? É o que a gente quer achar, é o do meio, porque para ocorrer a reflexão total, o raio de luz ele deve sair de um meio com menor índice de refração e ir para um meio de maior índice de refração, que é o do prisma 2,40. Então, o seno do ângulo limite, aqui a gente viu que nas duas reflexões é 45 graus, e o seno de 45 graus é 0,71. N menor é o N do meio X, dividido por N maior, que é o do prisma 2,40. Onde não tem nada embaixo, é 1 e multiplica em cruz. Então, 0,71 vezes 2,40, 1,704. Então, olhando na tabela, nós vamos verificar aí que o meio externo, onde o prisma está imerso, pode ser qualquer um dos materiais que tenha um índice de refração menor, porque para ter reflexão tem que ser menor, do que 1,704. Então, olhando aqui na nossa tabela, menor que 1,7, nós temos esses três índices de refração, da fluorita, poliestireno, quartzo. Então, olhando aqui nas respostas, a alternativa correta que apresenta esses três meios é o da letra E. Exercício de aplicação número 3. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Primeiro dado importante, o índice de refração ele aumenta com a frequência da luz, ou seja, aumenta a frequência, aumenta o índice de refração. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A do prisma, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, né, tá aqui na figura abaixo, observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constam-se as seguintes cores. Observando a figura, vemos que foi dado o comprimento de onda em nanômetros. E sabemos, né, da equação da ondulatória, que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Para comparar comprimento de onda e frequência que nos interessa, cada parâmetro deve estar de um lado da equação. Então, o comprimento de onda que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, velocidade dividido pelo comprimento de onda é igual à frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, olhando as cores que foram citadas aqui, vermelho, verde e azul. A cor azul é a que tem menor comprimento de onda, 450. Se ela tem o menor comprimento, ela vai ter a maior frequência. Então, aqui no meu filme, ela fica no ponto mais alto. A cor verde é a cor intermediária, tem 550. Então, ela fica no meio. E o vermelho tem o maior comprimento de onda, então ele vai ter a menor frequência. Então, ele pede nessa sequência de baixo para cima. Então, é o vermelho, o verde e o azul. A alternativa correta, a letra A.
Tarefa desse módulo 10, exercícios propostos, 181, 184, 187, 188 e 194.